Você sabia que fé e pensamento positivo são coisas completamente diferentes? Infelizmente, muitos cristãos não sabem disso e por isso não desfrutam das bênçãos de Deus. Olá, queridos, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida nessa manhã. Estamos chegando, quarta-feira, e nós estamos na nossa semana especial, onde nós estamos falando sobre voltar a sonhar, sobre ter expectativas de coisas boas. Nós começamos ontem e vamos até sábado falando sobre isso, compartilhando sobre isso, e é muito bom ter você aqui para a gente ruminar, meditar nessa palavra juntos. Inclusive, você já é inscrito no nosso canal, já curtiu, já compartilhou, já deu seu bom dia? Cadê o seu bom dia? Você não me dá bom dia, eu te dou bom dia e você não me responde. Coloca aí, bom dia. Poxa, bom diazinho, coloca aí. Coloca um cafezinho, vamos juntos, vamos interagindo aqui, que é muito bom estar com você e compartilhar essa palavra. Então, interage comigo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Essa frase que eu comecei falando, ela é muito forte, né? Fé e pensamento positivo são coisas diferentes. E eu falo isso porque eu quero justamente que você viva aquilo que Deus tem para você. 2026 é o ano da restauração e da aceleração, e eu quero que você viva isso. Mas você precisa compreender como as coisas funcionam, para que de fato isso se manifeste sobre a sua vida. Ontem nós falamos sobre o medo de se frustrar. E hoje eu quero te mostrar que às vezes a gente não recebe as coisas de Deus, a bênção de Deus, não é por falta de vontade de Deus, mas porque estamos usando a ferramenta errada. Muitas vezes a gente tenta forçar, sabe? Forçar que acredita, forçar uma convicção por meio de frases motivacionais, esperando que isso vai mudar alguma coisa na nossa vida. Mas não é assim que funciona. Talvez isso possa funcionar para o mundo, mas no reino de Deus, as coisas não é movida por positividade, por otimismo humano, mas por uma revelação espiritual. Preste atenção. As coisas no reino de Deus não são movidas à base do otimismo, mas na base da revelação. Você não tem que ser otimista, você tem que carregar uma revelação. E a base, e essa revelação, na verdade, vai ser a base da sua expectativa. Sabe, o mundo, ele funciona como? O mundo, por exemplo, já ouviu pessoas falando assim, não, vai dar certo, tudo vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Já ouviu isso? Pessoas que, com frases motivacionais, afirmativas, elas tentam, é como se fosse o cérebro dela, a mente dela, tentando convencer ela mesma de que alguma coisa vai mudar, sei lá, do nada. Por exemplo, se você tem dinheiro, você não fica otimista? Sim ou não? Sim. Se você tá de férias, você não fica otimista? Fica. Fica alegre? Fica ou não fica? Fica. Isso é o quê? É pensamento positivo, é positividade, baseado em quê? Em circunstâncias. Se você está passando por uma dificuldade e alguém vem te ajudar, você não fica otimista? Fica. Agora, toda essa motivação, toda essa força que aparenta ter, morre quando a crise chega. Por quê? Porque isso não te sustenta diante das crises. Ninguém é sustentado na crise por motivação. É preciso uma revelação. E a Bíblia, ela nos mostra isso. A Bíblia usa uma palavra muito forte, uma palavra grega poderosa, para definir a nossa esperança como alguém que nasceu de novo. Existem dois tipos de esperança: a esperança do mundo e a esperança daqueles que estão em Cristo. E a palavra usada para a esperança para a igreja é elpis. E elpis significa expectativa alegre e confiante de que coisas boas acontecerão. Olha isso.
Elpis é expectativa confiante e alegre de que coisas boas acontecerão. E é isso que você precisa ter na sua vida. Existe a esperança do mundo. Qual é a esperança do mundo? A esperança do mundo, baseado na motivação, baseada nas circunstâncias, é uma esperança morta. Por quê? Quando a crise vem, quando a pessoa que estava te ajudando te abandona, quando os resultados começam a ser negativos, obviamente a sua esperança, o seu otimismo vai caindo. Quando está tudo dando certo, é fácil, é legal estar motivado, mas o problema é, e quando a crise vem? E quando nada começa a dar, nada dá certo, tudo começa a dar errado? Aí você precisa de Elpis. Elpis é expectativa alegre e confiante de que coisas boas acontecerão. E em que é baseado esse Elpis? Pedro fala para nós. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, 1 Pedro 1, 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária graça, nos regenerou. A palavra regenerou significa nascer de novo, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, Elpis, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro está dizendo que nós nascemos de novo para uma viva esperança, Elpis, expectativa confiante e alegre de coisas boas. O que Pedro está dizendo é que uma vez que nós nascemos de novo, a nossa esperança, a nossa expectativa não é a mesma do mundo. Eu não espero que as coisas vão dar certo porque eu vou pensar positivo, ou porque alguém vai me ajudar, ou porque as circunstâncias vão me favorecer. Não! Eu tenho expectativas alegres e confiantes de que coisas boas acontecerão na minha vida, ainda que tudo em volta diga o contrário. Por quê? Pedro diz, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Eu tenho uma nova identidade, e essa nova identidade em Cristo Jesus é a garantia de que coisas boas acontecerão na minha vida. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que, ainda que a circunstância não seja favorável na minha vida, Ele vai me favorecer. Foi o texto que nós lemos ontem. Deus age em benefício daqueles que depositam nele a sua confiança. Elpis. Se você quer receber as bênçãos de Deus na sua vida, ouse ter expectativas. Ouse sonhar. Foi a palavra de ontem. Mas não é com base na circunstância. Não é com base nos ventos favoráveis. Não é com base no que você está vendo. É com base no que você crê. O mundo é regido por aquilo que vê e entende. Nós somos regidos pela fé. Lembra que eu comecei dizendo para você, o que nós precisamos não é de positividade, é de uma revelação. Você precisa entender, você é uma nova pessoa em Cristo, você tem uma nova identidade. E essa identidade, essa expectativa de coisas boas estão fundamentadas, baseadas na obra de Cristo. Se Cristo ressuscitou dos mortos e vive, você pode crer. Como diz o louvor, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque eu tenho uma nova identidade nele, eu posso ter expectativas de coisas boas. Ainda que o diagnóstico diga o contrário, ainda que as pessoas digam o contrário, ainda que os meus olhos vejam o contrário, eu posso ter expectativas, alegre e confiante de que coisas boas acontecerão na minha vida. Uau! Não sei se você tá pegando o que eu tô te falando, irmão. A fé bíblica não é achar que as coisas vão dar certo. A fé bíblica é ter certeza de que em Cristo já deu certo. Eu já sou abençoado com todas as bênçãos. Então hoje você vai parar de ser positivo. Pare de tentar enganar, de iludir a si mesmo e comece a crer. Seja um crente, meu irmão. Troque o tomara pela certeza, pela convicção da obra consumada. Porque Ele vive, eu tenho expectativas confiantes e alegres de que coisas boas acontecerão na minha vida. Sabe, olhe para a cruz. Eu falei que nós vamos trazer a nossa cruz de volta. Olhe para a cruz e entenda. Se Ele ressuscitou, a minha restauração é apenas uma questão de tempo. Ah não, vamos escrever isso aí? Isso é muito forte. Eu vou até escrever aqui, ó. Vamos lá, vamos compartilhar isso, que isso é muito forte. Se Ele ressuscitou, a minha restauração, a minha bênção, é só uma questão de tempo. Uau! Isso é muito forte. Tome posse disso, se posicione nisso, mude sua mente hoje. Tenha expectativas de coisas boas. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero orar com você. Quero declarar uma mudança de mente, de perspectiva na sua vida. Você não é guiado pelo que você vê, mas pelo que você crê. E você crê na obra consumada. E se você crê na obra consumada, essa é a base para todas as coisas boas que Deus fará na sua vida. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra poderosa. Eu oro para que o entendimento desse irmão, dessa irmã que me acompanha, seja iluminado hoje. Tire de sobre nós o peso de tentar ser positivo, de se manter positivo na força do braço, olhando para as circunstâncias. Que hoje nós possamos abraçar essa viva esperança, que é a expectativa alegre e confiante de coisas boas. Inunde o nosso coração agora em nome de Jesus. Porque não tem a ver conosco, não tem a ver com o que vemos, mas tem a ver com a obra consumada de Jesus. Porque Ele vive, porque o Senhor nos ama, nós cremos e nos apropriamos de coisas boas que se manifestarão na nossa vida. O teu amor não falha, a tua graça não muda. Por isso, nós cremos e temos boas expectativas de coisas boas na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Aleluia. Ficou claro para você a diferença entre ser apenas otimista e ter, de fato, uma verdadeira elpis, uma verdadeira expectativa baseada em coisas boas? Ficou ou não? Coloca aqui nos comentários, então. Escreve aqui, ó. Minha esperança é viva. Minha esperança é viva. Coloca aqui. Escreve aqui. Declare isso. E creia nisso. Vamos viver isso hoje, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos compartilhar sobre o que tem nos prendido, né? Vamos arrancar isso de uma vez da nossa vida e vamos acelerar, vamos avançar. Deus tem coisas boas para manifestar na nossa vida. Então, amanhã eu te espero para mais um
Café e Graça. Deus abençoe você.